Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. O programa Visão e Negócio aqui na Record News está começando, viu? Está no ar para provar que o maior investimento que você pode fazer é na sua própria mente. Aqui, o aprendizado é constante e a atualização é a regra do jogo. Um programa para quem nunca para de evoluir. Começa agora Visão e Negócios. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados, o diploma é apenas o começo da jornada, não o fim. Por isso, o tema de hoje é educação continuada. No mundo da inovação, o conhecimento de ontem pode não servir para os desafios de amanhã. Nós vamos mostrar como criar uma rotina de aprendizado que mantenha você e sua empresa na vanguarda. E no final do programa, eu volto com um insight especial sobre o poder da mente em constante expansão. E para começar, vamos conhecer um exemplo de busca por conhecimento no quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy. A escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Caros obstinados, bem-vindos ao quadro Empreendedores Obstinados. Aqui a conversa é com quem não espera acontecer, faz acontecer. Faz acontecer e transforma a execução em resultado. Hoje o nosso convidado é Danilo Vasconcelos, que é fundador da empresa Acústica Atos. Veja bem, Acústica Atos, né? Isso leva a pensar em quê? Mas antes de começarmos a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a empresa que ele lidera. No universo corporativo e comercial, o conforto de um ambiente não é detalhe, é estratégia. O ruído excessivo compromete a concentração, impacta o desempenho e influencia diretamente a experiência das pessoas. É nesse cenário que a acústica deixa de ser apenas estética e passa a ocupar um papel essencial na performance dos espaços. À frente da Acústica Atos, Danilo Vasconcelos lidera uma empresa especializada na integração de soluções acústicas para ambientes corporativos e comerciais. A organização não atua como fornecedora de materiais isolados, mas como integradora, viabilizando a adequação acústica completa dos ambientes, do diagnóstico à entrega final, com foco em eficiência técnica e resultados concretos. Com atuação em escritórios, instituições de ensino, hospitais, eventos e grandes complexos corporativos, a Acústica Atos compreende que cada espaço possui uma dinâmica própria e exige soluções inteligentes, bem executadas e orientadas à alta performance. Sob a liderança de Danilo Vasconcelos, a empresa transforma ambientes ruidosos em espaços de foco, clareza e produtividade. Danilo Vasconcelos, grande prazer recebê-lo aqui no Visão e Negócios, para que você possa contar um pouco da sua história, a história da sua empresa, do setor que você atua, que é importantíssimo, né? E a gente vai fazer uma mudança em breve, com certeza estaremos juntos, você vai fazer todo o serviço de acústica lá na nossa empresa, na nova sede. Em breve estaremos mudando. E também as lições de empreendedorismo que você vai passar aqui para nós. E eu queria começar pedindo para você que contasse um pouco aí da sua história, né? Um pouco da história, como você entrou nesse setor, como você criou essa empresa, né? Quais foram os principais fundamentos aí na sua história e também os erros e acertos. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui com você, que é uma dos principais nomes da mudança intelectual dos estudos e dessa parte empreendedora no Brasil. É uma grande honra. Qual é a sua formação? Você é engenheiro? Eu tenho algumas formações, né? Eu vim de sistema de controle de qualidade, depois cursei engenharia e as minhas formações foram voltadas para trabalhar para alguém. Na área. Mas é engenheiro de quê? Você é engenheiro de quê? Industrial, mas a minha especialidade é em acústica. E como é que você entrou assim, que você decidiu criar uma empresa de acústica? Antes você trabalhava como? Como é que foi a sua trajetória? Eu trabalhei durante muitos anos
numa empresa alemã que era fabricante de produtos acústicos. Entendi. E de lá eu vi uma falha no mercado. Viu uma lacuna, né? Exato, pessoas que compram produtos acústicos sem saber o que tem que comprar, como tem que comprar, a quantidade tem que comprar e o que está fazendo. Então, há 9 anos, eu costumo até falar que a Acústica no Brasil, ela é a Uber. Porque aonde a gente navega, só tem a gente. A gente lançou uma novidade e uma das necessidades, né, de eu criar velocidade para esse negócio foi me aproximar de mais empresários. É interessante que as pessoas tenham conhecimento da necessidade da acústica, né, como meio de propulsão para os próprios negócios. E foi daí que surgiu a Acústica Atos. E aí como está estruturado, né, Danilo, o mercado de acústica, integração acústica hoje, aqui no Brasil e no mundo? E quais são os principais movimentos que impulsionam esse setor, né? E o que sustenta, né, essa crescente valorização? Eu costumo dizer que a acústica no Brasil, ela está num momento de acordar, de despertar, né? Porque antes a acústica era visto como um estúdio para captação de áudio, igual eu estava falando com o pessoal nos bastidores, mas hoje em dia se vê a necessidade, por exemplo, em departamento de vendas, aumenta a performance. Existe a necessidade para grandes restaurantes. Final do ano eu tive a oportunidade de estar em uma grande confraternização. Você estava nessa confraternização. E o lugar que era para confraternizar, que era um restaurante, muito barulho, era uma feira. A gente estava numa feira e o momento que era para ter diálogo, conversa, troca de conteúdos, não dava. E era um grande restaurante que fica inclusive na Faria Lima. Falta conhecimento. Então, uma das veias da Acústica Atos é difundir o conhecimento e mostrar a necessidade para grandes empresários que a acústica parou de ser uma necessidade de custo e sim uma movimentação estratégica. Eu tenho muita sensibilidade dos ouvidos, né? Se não for uma acústica boa, se você não puder conversar, você vai embora. Eu, por exemplo, como sou sensível, né? Eu vou embora mesmo. Daí a importância da acústica. A Acústica Atos ela é uma difusora de conhecimento. Então, foi um grande espanto o departamento de vendas da JD Academy vendendo ali, e assim, é comum a gente olhar às vezes você receber uma ligação de telemarketing e você ouvir um barulho de fundo. Isso diminui a produtividade. O que a gente faz? A gente leva para esses empresários que a necessidade da acústica para a performance da equipe deles não é só a estética, porque ficou lindo a JD, não ficou? Você gostou? Ficou legal. Além de ser estética e arquitetonicamente mais bonito, aquilo ali melhora a performance da equipe. Para um restaurante, mantém mais a pessoa ali sentada. Se você está com sua linda esposa num restaurante e você se sente confortável, você pede mais um vinho. Você pede uma sobremesa. Então, o nosso principal trabalho e na verdade, a nossa veia é levar esse conhecimento com mais força, com mais rapidez, sabe? E eu poderia falar, a gente participou de alguns projetos em Miami, por exemplo, mas a gente também viu o que aconteceu agora na Suíça. No final do ano, pegou fogo. Numa boate, né? Na Suíça. Na Suíça, Brasil até para aceitar, mas na Suíça, como é que... Então você entende como o mercado da Acústica Atos, como integradora a gente não vende produtos, a gente não faz só a solução acústica, a gente não só instala. Você tem um problema de acústica, nós resolvemos o seu problema de acústica e é isso que a gente vai fazer na nova sede da JD. Você vai gostar bastante, vai ser meu amigo no futuro profundo, por conta do que eu vou fazer lá. E se eu tem um restaurante, tem problema de acústica, ou empresa, ou um auditório, e eu quero chegar a você, como é que faço? Nós temos nossas redes sociais, @acústica-atos, vai encontrar a gente com facilidade. Como eu disse, nós somos pioneiros na integração acústica, então qualquer Google que você der, você vai achar a nossa empresa, qualquer Logo chat na primeira que tem. página? Já. E o site? O site é acusticaatos.com.br e, de fato, nós somos idealizadores de realização de problemas. Quando a gente cria uma empresa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o posicionamento, né? O posicionamento estratégico. Como é que a gente vai se posicionar? E a gente ensina no CSA, o Código Secreto da Empresa, que a gente pode se posicionar vendendo barato para a base da pirâmide, posicionamento de massa, né? A gente ensina que você pode se posicionar com diferencial,
custo e benefício, com diferencial, e nichar. Nichar é você cobrar preço alto no produto de qualidade para pouca gente. Você se posicionou em qual nível? A Acústica Atos, ela está de forma estratégica voltado para nicho. Tá nichado. Completamente nichado, porque a demanda de problemas acústicos são muito altas, porque você imagina, se não é cultural tratar a sala de aula no Brasil, escolas que saíram na frente já estão tecnologicamente mais tratadas, a gente está falando de educação continuada. Como é que você mantém um aluno dentro de uma sala se estiver desconfortável, se ele vê uma professora gritando full time? Então, assim, imagina quantas salas de aula nós temos no Brasil. E quando isso afunila, o diretor que está tendo a ideia de dar melhor conteúdo para aqueles alunos, para aqueles clientes, né, podendo assim dizer, isso nicha e ele cai na nossa mão e assim, é claro que o preço é justo, mas a acústica é uma ciência cara ainda, então ela é nichada. É nichada. O Danilo, ele é membro da nossa família de mentoria, do nosso ecossistema empresarial, MBM Million Business Network. E tudo começou lá na minha jornada, lá na minha imersão, no quadro secreto da empresa, não foi? Como é que você me conheceu? Como foi parar no CSE? O que o CSE representou e representa para você e qual a sua experiência do MBN? Como é que o senhor foi parar lá primeiro? A minha busca em 2025 foi de melhorar o meu relacionamento, o meu network, inclusive em família, porque a minha esposa, ela também tem uma empresa que é na veia de acústica. Eu precisava melhorar o nosso network, eu precisava caminhar com mais empresários e empresários que tivessem onde eu quero estar, né? E busquei algumas no setor. Alternativas? Exato. E assim, cara, não sou de ficar vangloriando, mas assim, você é um imã de grandes empresários. Ao ponto de assim, agora eu pensei, vou para um outro lado, o Janguier me ajudou até aqui, super grato, vou para o outro lado. Não dá. É normal, é natural. Mas não dá. Não dá, porque assim, você é um imã de grandes empresários. Então, assim, a minha entrada no CSE foi de fato para eu ter mais conhecimento. Eu sou um impulsivo, eu busco muito conhecimento constantemente. E o que o CSE ajudou você? Primeiro o CSE. O CSE fez eu ter mais clareza de que eu não estava nem na infantilidade ainda. Fez eu ter a clareza junto, inclusive com a Ailton, foi uma grande braço de manobra para mim, volta. E você está implantando já? Devagarzinho ou estou implantando? Estou implantando, devagarzinho não. Todas as ferramentas, as estratégias que aprendeu lá? Todas, eu venho implementando. Inclusive, como eu sou do Million Business Network, eu tenho acesso a todos os CSEs, eu vou em todos. Eu tenho visto você sempre lá. Eu vou em todos. Porque sempre pega um insight novo, né? Sempre a cabeça está diferente. Eu costumo até falar o seguinte, não busque em mim hoje o que eu falei ontem. Eu prefiro ser, a frase essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela vela mente. Raul Seixas, é isso. Eu mudo constantemente. Então o que eu vi no último CSE, eu sou outra pessoa hoje. Você já vê com outros olhos. Já vejo com outros olhos. Então, interessante isso, viu? Fui pra mentoria, fiz grandes, de fato, amigos, tá? Eu tenho amigos dentro do MBN. E agora não dá mais pra sair, cara. Não dá, régua, sabe? Você começa na Ferrari, como é que você compra vai levar a mulher, a esposa, né? Ela entra esse ano, o próximo CSE, ela vira... Coisa boa, vamos levá-la lá para ela primeiro mudar a mentalidade, né? Precisa. Interessante isso. Precisa. Você tem se preparado para ser um líder, e qual a melhor forma de liderança para você, né? Que a gente inclusive ensina lá no CSE, e a questão das conexões, né? Você disse que fez muitas conexões lá, humanas, e muito network. Qual a importância desses três elementos? Tem inúmeros, né? O que o empreendedor tem que adquirir, tem que procurar ser detentor. A pauta do nosso diálogo é a educação continuada. Eu, pelo fato do meu jeito agitado de ser, esse meu perfil agitado, a educação continuada não faz muito sentido para mim. Conhecimento continuado, para mim, faz muito bem. O conhecimento continuado, por exemplo, mentoria, leitura de livros, networking. Então, assim, isso para mim faz muito sentido. E foi justamente desse jeito
que eu me conectei com pessoas que me fizeram ter visões diferentes, tá? Porque assim, eu sou o perfil de empresário de liderança. Cara, quem tá comigo tem que estar constantemente bem. Eu faço reuniões às vezes na empresa, do nada, chego, falo, pessoal, junta aqui, vamos todo mundo para o auditório, a gente chega no auditório. Vocês estão felizes? É bom isso, viu? Vocês estão felizes? Vocês têm que estar bem. Porque se vocês não estiverem bem, é bom vocês irem por vocês e por nós. Exatamente. Sabe? Então, assim, eu sempre tive isso. Só que em algum momento, por falta de pessoas ao meu lado, eu falei, será que eu não tô bobo demais, não? Como é que... Eu não tinha... Porque... É bom esse sentimento também, viu? Essa análise, essa consciência. E aí? Não, vendo assim, eu tô num caminho bom, é esse o caminho. Essa coisa do chicote não tem... E eu não quero isso pra mim também. Essa é a minha vertente. Minhas conexões dentro do MBN foram... Eu tenho um grande amigo, assim, a esposa dele, que tá no MBN, por isso que é uma das mulheres que estão levando, minha esposa também, o Frank. O Frank. O Frank foi uma grata surpresa, viu? O Frank entrou e tá voando, você viu? Tá. É que ele já vinha engatado, ele já era... Ele é mas bom. Tava na primeira. É. Ele tava meio assim, engatado, mas na primeira. Ou seja, ele não passava. Aí ela agora tá voando. Eu fico muito satisfeito. E você já notou que os maiores vendedores do MBN são os próprios MBN. São. Não sou eu. Não. É um negócio maluco isso. Hein? O Silvanildo, a presença do Silvanildo vende. É incrível. Sabe? Isso, né? Então, assim... E porque as pessoas estão lá, tão bem satisfeitas. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra você. Eu fico mas feliz. assim... Por isso que eu continuo fazendo. Legal. Sensacional. Mas pode falar aí. Num primeiro momento, as pessoas... O Janguier... Cara, você é sensacional. Não tenho palavras pra dizer. Eu li todos os seus livros. Tá? Eu converso com a Suyá. Eu diria que você é um dos meus conselheiros de forma intrínseca. Mas sou mesmo, né? Você sabe o dia que precisar, é só pegar o telefone. Já precisei, e aí você já deu essa abertura. Só que, cara, o seu imã de trazer empresários daquele porte faz com que eu me mantenha. Porque, falando de uma outra mentoria que eu tive acesso, nada contra, tá tudo certo. Mas assim, o nível dos empresários que estavam ali não é do nível que eu quero estar. Aí eu vou sentar na mesma mesa, onde eu tô legal, e eu não quero. Eu quero me colocar. Eu gosto do incômodo. Eu sou o empresário do caos. Eu tem que ser inconformado como possível. É isso, cara. É por isso que eu tô Muito bem. E o tema de hoje não é educação continuada, pessoal. É conhecimento continuado. Muito bem lembrado por você. Conhecimento se adquire através da educação, né? E no final do programa eu trarei insights especiais sobre isso, viu? Mas eu pergunto para Danilo, como esse assunto foi decisivo na sua trajetória? Conhecimento continuado. O conhecimento continuado, inclusive para a parte da acústica, é onde a gente determinou que para pessoas que têm um perfil diferente do meu, que gostam da sala de aula, que gostam do EAD, se elas não tiverem num ambiente onde elas se sintam confortáveis, ela desanima. Então, assim, instituições de ensino que se preocupam com o tratamento acústico, com o conforto daqueles alunos que estão ali, com o profissional que está palestrando a aula, eles também se preocupam com a educação. Então é uma veia do nosso negócio. Educação continuada, e que é para um perfil diferente do meu. E os dois são muito valorosos. Né? Então, a educação continuada... Eu tenho irmãs que elas são da sala de aula, elas têm que estar sentadas, elas têm que ter um professor, né? Diferente de mim, eu prefiro ter um mentor, eu prefiro ler, eu prefiro podcast, sou mais agitado. A gente tem que estar sempre aprendendo, né? Eu costumo dizer que os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem mais ler e escrever. São aqueles que não sabem desaprender para reaprender o que interessa. Exatamente. Eu não falo de conhecimento acadêmico, eu falo de conhecimento sobre a sua ambiência, sobre o seu negócio, sobre o seu produto, a sua influenciosfera. E qual é a sua visão para o futuro? O que você enxerga lá no horizonte da sua vida conosco, né, e da sua empresa? Onde é que você vai chegar? A casa do Bi? Facilmente o Bi já bate na porta. De forma estratégica, não tive oportunidade ainda, mas bate na porta, uma vez que o futuro está para alta performance. Alta performance é uma palavra que virou clichê. E quando você fala de alta performance, como é que você tem alta performance num lugar cheio de barulho que te desconcentra? Você consegue estudar, se aprofundar, pensar, refletir num lugar ruidoso? Você consegue ser feliz? A gente falou de restaurante, vamos retomar um restaurante. Você está num restaurante com a sua esposa, você quer conversar, você quer hablar. Você quer hablar com ela, você quer conversar com ela, você está num lugar ruidoso, você vai embora. Se a gente fala que o mundo
está indo para uma situação de alta performance e a acústica acompanha isso, a gente vai iniciar com o Brasil. A América Latina já está aí, eu só estou esperando estruturar. A África que não tem nada. E depois que a gente viu o que aconteceu na Suíça, a Suíça precisa de nós, precisa do nosso conhecimento. E se falta cultura, conhecimento, um dos braços da Atos vai ter que ser levar conhecimento. Minha esposa é arquiteta, formada há pouco tempo, e na Embi Morumbi, que é uma das principais instituições de arquitetura, eles pincelam sobre acústica. Muito bom. E a mensagem final que você quer deixar aí para quem está começando, para quem quer crescer como você está voando, se Deus quiser, vai voar muito mais, qual é? É possível. É possível. Difícil? É. Mas aprenda a lidar com o caos. E eu ouvi uma frase de um cara espetacular quando eu iniciei minha carreira. Ele falou, Danilo, começa, mas explode a ponte. Não tem volta. Não importa o que aconteça. Não pode voltar mais. Não tem volta. É o que Júlio César fez, né? Quando invadiu a Inglaterra. Botou fogo nos navios. Botou fogo nos navios. Interessante isso. Né? Então, explode a ponte, põe fogo nos navios, não tem retorno, é só pra frente. É isso, eu acho que é essa a minha fala. Não desista. Não desista. E detalhe, educação continuada é a fonte. Quem pensa enriquece, já dizia Napoleão Hill. Então continue a buscar, se junte a grandes pessoas, se junte a grandes empresários, se afaste de pessoas negativas ou no mínimo ajude-as a pensar também. É isso e várias outras coisas que eu poderia falar, mestre. Show de bola. Foi muito bom receber você aqui no nosso programa Visão e Negócios, para que você possa compartilhar um pouco da sua trajetória e também da empresa que você criou, que vai ajudar muita gente e com certeza vai crescer muito, né? Vai se internacionalizar. Então, agradecimento especial. E você que está nos assistindo, pessoal, continue ligado, viu? Volto já já com um insight especial. Firme o passo, pega o ritmo. Seja obstinado que dá. E aí, obstinados e obstinadas, como eu disse no início do programa, agora vamos fechar com o tema educação continuada. No século XXI, os analfabetos não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Reaprender aquilo que interessa, né? O mercado é dinâmico e é implacável com quem se acomoda no que já sabe. Seu repertório é a sua maior vantagem competitiva. Ler um livro, fazer um curso ou participar de uma mentoria não é gasto, é semente para colheitas maiores. Transforme sua empresa em uma organização que aprende e você nunca ficará para trás, viu? A obstinação sem conhecimento é força bruta. Com conhecimento, ela é poder de transformação. Nunca pare de ser um aluno da vida e dos negócios. O grande líder está sempre aprendendo, viu? Está sempre estudando e sempre aprendendo. E o programa de hoje, Visão e Negócios, fica por aqui. Até breve. Firme o passo, pega o ritmo. Seja obstinado que dá. Visão e Negócios. Lições de empreendedorismo.